Deus nosso Pai, de infinito amor e bondade. Mais uma vez, Senhor, nós estamos nos reunindo aqui em vosso nome para mais alguns momentos de leitura e reflexão em torno dos ensinamentos do Evangelho. Agradecemos por mais esta oportunidade, agradecemos aos espíritos amigos que nos assistem e, em vosso nome, nós damos por iniciada a reunião de hoje. Que assim seja. Pois bem, eu sei que aqui vocês estão vendo aí o quadro, né? Estão vendo bem o quadro? Está tudo bem? Está todo mundo me ouvindo? Antes de nós colocarmos aqui, começarmos a fazer a leitura aqui, era bom a gente conversar um pouquinho a preocupação que houve sobre essa questão dos falsos cristos e falsos profetas, não é? Porque Jesus, naturalmente, ele desejou naquela oportunidade, como passou, sem sombra de dúvida, a verdade para todos nós, as verdades de Deus junto à Terra. Então, ele trazia uma mensagem espetacular, ou trouxe uma mensagem espetacular para nós outros, e não desejava absolutamente que essa mensagem, né, de verdade, realmente pudesse sofrer qualquer tipo de alteração, que a gente pudesse fazer confusão sobre ela. Então, por isso que ele nos alertou, né, para que nós tomássemos cuidado com aqueles que haveriam de trazer assuntos relativamente a essa mensagem, né, de Deus, que poderiam poderiam não serem verdadeiros, né? Por isso a preocupação do Cristo em trazer isso aqui. Então ele falou da seguinte forma, quando no capítulo 1, no item 1, quando ele fala, quando nós vemos, conhece a árvore pelos frutos, nós vamos ver logo aqui, é assim, porque não é boa a árvore a que dá maus frutos, nem má árvore a que dá bons frutos. Porquanto, cada árvore é conhecida pelo seu fruto. E nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos, vindimam uvas. Abrolhos formações rochosas na superfície da água, por isso que ele fez referência a isso, né? O homem bom tesouro, do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro, tira o mal, porque do que está cheio o coração, disso que fala a boca. Então, essa é uma mensagem, naturalmente, de Lucas, né? Dita por Jesus. Ele trazia, naturalmente, mostrando realmente essa questão do bom profeta e do mau profeta, né? E fez alusão, naturalmente, ao bom tesouro, né? Quer dizer, o indivíduo que é munido dos predicados essenciais, da bondade, do amor ao próximo, e da preparação que ele fez para que tivesse em seu coração esse tesouro, né? Esse tesouro de moralidade, esse tesouro de amor. Então, seria o homem bom, seria o homem indicado realmente para que pudesse ser um bom profeta, enquanto que o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Quer dizer, isso que está também cheio o coração. Como é que ele poderia falar coisas boas se o coração está cheio de impurezas? É isso que Jesus se referia naturalmente aqui, né? Eu devo dizer que enquanto eu estou falando, o pessoal pode interromper, me ajudar aqui na reflexão, porque é muito interessante esse assunto, esses assuntos que nós estamos tratando às terças-feiras, né, sobre o Evangelho. Isso é ótimo. E aí nós vamos ver aqui na sequência uma outra mensagem também, que diz assim, guardai-vos dos falsos profetas,
que vêm a vós com vestidos de ovelhas, e por dentro são lobos roubadores. Os seus frutos os conhecereis. Porventura os homens colhem uvas dos espinheiros, o figo dos abrolhos? Assim como toda árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá maus frutos. Então, vocês vejam que essa mensagem, né, também, de Mateus, ela tem a mesma ideia da outra mensagem, que é de Marcos, ou de Lucas, né? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Bom, só uma consideração aqui, para dizer que nós falávamos daquele que tem o bom tesouro no coração, que são aquilo que ele conseguiu amealhar através dos seus atos, através que ele conseguiu através da sua bondade, do seu amor, do seu conhecimento, através daquilo que ele adquiriu moralmente, né? Então, esse é aquele que tem o bom tesouro no coração. E aqui, quando ele se refere a bons frutos, ele está falando que o indivíduo que tem o tesouro bom no coração, esse dá bons frutos. E os seus atos são realmente reconhecidos pela sua bondade, pelo seu amor ao próximo, né? Então, esse pode até considerar como um indivíduo que está no caminho de um profeta, né? De um verdadeiro profeta. E, enquanto que aqueles outros que, quando ele se refere à árvore, né, que não dá bons frutos, que será cortada e lançada no fogo, é um processo alegórico, sem sombra de dúvida, né? Ele está querendo dizer aqui, ou está dizendo aqui, no meu modo de ver, que lançada ao fogo, quer dizer, a mensagem que ele está tentando passar, aquilo que está saindo do seu coração, que não é do bom coração, né, que são maus frutos, então esse será afastado, será realmente deixado de lado, porque não está com a verdade, né? E aí, continuando, assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Conhecereis pelos seus exemplos, né? Seus exemplos de bondade, de seriedade, de moralidade, enquanto que o outro não poderia apresentar um exemplo bom. Respondendo Jesus, lhe disse: Vede, não vos engane alguém, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Bom, então no item 3 aqui que nós estamos vendo, vamos repetir aqui, ó. Respondendo Jesus, lhe disse: Vede, não vos engane alguém, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, porquanto, multiplicar-se-á a iniquidade, que resfriará a caridade de muitos. Iniquidade, naturalmente, é aquilo que é contra os princípios morais, né? Que poderiam trazer problema ao próprio indivíduo que estaria voltado para os bons propósitos do amor, da caridade, né? Então, ele poderia realmente perder essa força, né, que o estava envolvendo, tendo em vista esses falsos profetas poderiam enganá-lo, né? Mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, se alguém vos disser, olhai, aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não lhes dei crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes prodígios e maravilhas tais que, se fora possível, até os escolhidos se enganariam. Está em Mateus, né? E Marcos também. É muito interessante a gente
no item 4, né, quando fala missão dos profetas, é assim: atribuir-se, geralmente, aos profetas o dom de revelar o futuro. Atribuir-se, geralmente, aos profetas o dom de revelar o futuro, de maneira que a palavra profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla, aplicando-se a todo enviado a Deus, né, o enviado de Deus, com a missão de instruir os homens, de lhes revelar as coisas ocultas, os mistérios da vida espiritual. Então, é assim, ó, ele está dizendo que a profecia e predição do futuro é aquilo que, profecia é aquilo que se crê na inspiração, né? Ou aquilo que vem como nós uma inspiração, da inspiração de inspiração divina. E predição é ato ou efeito de predizer, de afirmar o que vai acontecer no futuro, tá? E aí, nesse sentido aqui evangélico, então, o profeta, no sentido evangélico, aplique-se a todo enviado a Deus, com a missão de instruir os homens e dele revelar as coisas ocultas, os mistérios da vida espiritual. Então, há uma diferença, né? Embora nós, está dizendo aqui, de acordo até com aquilo que nós entendemos aqui, né, com os pais dos burros, né, que coloca a predição e a profecia como sinônimas, mas há uma diferença. Nós colocamos a diferença aqui, porque o verdadeiro profeta, no sentido evangélico, aplica-se a todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e ali revelar as coisas ocultas, os mistérios da vida espiritual, diferente daqueles que realmente não têm essa missão. E aqueles que têm essa missão de revelar, se aplica conforme nós já falamos, que tem a bondade, que tem o amor, que tem, né, que tem realmente as coisas desenvolvidas dentro da moralidade, né? Um homem pode, portanto, ser profeta sem fazer predições. Essa era a ideia dos judeus no tempo de Jesus. Isso porque, ao ser levado perante o sumo sacerdote Caifás, os escribas anciões que estavam ali reunidos lhe cuspiram no rosto e lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza e dize quem foi que te bateu. Houve profetas, entretanto, que tiveram a presciência do futuro, seja por intuição ou por revelação providencial, a fim de transmitir advertência aos homens. Como essas predições se realizaram, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Tem alguma consideração aqui? Profetas, entretanto, que tiveram a presciência do futuro, seja por intuição ou por revelação providencial, a fim de transmitir... Oi? É isso aí, pode ir. A fim de transmitir advertência aos homens. Como essas predições se realizaram, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Então, vejam que, realmente, os homens tinham esse poder, né, de conhecer o futuro, tal, e até de revelar isso, coisa que depois elas aconteceram. E aí, o que aconteceu? Essa questão de profeta ficou conhecida como, né, como realmente essas revelações. E deram qualidade a isso de profeta, né? Agora sim, pode mudar. Mudou aí? Mudei. Prodígios. Prodígios dos falsos profetas. Isso. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas,
que farão prodígios, sinais espantosos, para enganar até mesmo os escolhidos. As palavras dão um verdadeiro sentido à palavra prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais que escapam às leis da natureza. Gente, vocês estão percebendo que nós estamos fazendo somente a leitura, né? Tá dando para ir entendendo, né? Através da leitura, tá? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Essas leis, tendo sido estabelecidas exclusivamente por Deus, não há dúvida que podem ser derrogadas por Ele, quando lhe aprouver, tá? Então, nós estamos vendo aqui que prodígios, nós vamos ver, inclusive, depois, no slides posterior, que prodígios, eles estão ligados realmente a um processo da natureza, né? Que são as coisas que são levadas pela questão do maravilhoso, eles estão no processo perfeitamente natural. Como nós outros não conhecíamos dessa questão, ou muitos daqueles não conhecem essa questão que está perfeitamente na questão natural, eles são considerados de sobrenaturais, né? E aí, por isso que eles são considerados como os fenômenos excepcionais, né? Inclusive, os milagres foram considerados assim, né? Podemos seguir? Vamos lá, passei já. Vai, passou? O simples bom senso nos diz, porém, que ele não pode haver conferido, quer dizer, Deus, né? Conferido a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, e menos ainda o direito de desfazer o que ele fez. Vejam que realmente o pessoal pensava em prodígio, tudo estava por conta maravilhoso, que está atribuindo a coisas de Deus, né? Que, na verdade, pode acontecer, sim, coisas assim, mas muitos poderiam fazer disso uma situação que não tem nada a ver com um profeta verdadeiro, um enviado de Deus. Jesus não podia consagrar esse princípio, né? Que realmente a pessoa poderia ter esse poder como teria Deus, né? Se acreditarmos, portanto, segundo o sentido que se atribui àquelas palavras, que o espírito do mal tem o poder de fazer tais prodígios, que até mesmo os escolhidos seriam enganados, disso resultaria que, podendo ele fazer o mesmo que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus, e por isso nada provam, desde que nada distingue os milagres do santo e os milagres dos demônios. Então, se vejam que realmente ambos poderiam fazer esse tipo de coisa, e muitos que poderiam fazer esse tipo de coisa, que estão no processo perfeito natural, que são pessoas dedicadas realmente a esse propósito de ser um profeta, né, que por parte de Deus, naturalmente, poderia fazer prodígios, e outros poderiam fazer também, mas não que esses prodígios seriam, realmente, poderiam ser, assim, ditos que vieram Deus que está permitindo que isso aconteça através deles, né? Porque ele estava ou está numa lei perfeitamente natural. Se eu estiver falando coisas que vocês não estão entendendo, ou que vocês querem trazer ao outro pensamento, pode me dizer aí. Senhor Nelson, Oi. nesse último parágrafo aí, que começa com Jesus não podia consagrar esse princípio, tá? Certo. O Kardec faz um comentário interessante aí, a meu ver, que é assim: Deus, que é o criador de todas as leis e tudo mais, não poderia ter dado a seres inferiores um poder igual ao seu, igual ao dele, Deus, né? Certo. E menos ainda o direito de desfazerem o que ele fez, ou seja, fazerem coisas que contrariem as leis naturais, né? Então, Exatamente. o que ele quer dizer aí? Depois ele vai explicar. Jesus, portanto, não quis dizer isso.
É preciso procurar nessas palavras de Jesus um sentido diferente, evidentemente. Isso. Porque se essas pessoas, os chamados falsos profetas, ou pessoas dedicadas ao mal, etc., tivessem essa capacidade de realizar coisas desse porte, dessa magnanimidade, isso seria um absurdo, seria uma barbaridade. Então, é preciso entender que Jesus não quis dizer isso, né? É, Exatamente. é aí que ele diz, pois, necessário, na última linha aí, ó, pois, necessário buscarmos um sentido mais racional para as palavras de Jesus. E aí que ele vai tentar desenvolver um pouquinho mais isso, né? Muito bom, muito bom. Vamos em frente? Inclusive, ele inicia assim também, né, desde quando fala que o simples bom senso nos diz, porém, que ele não pode haver conferido isso, né? Em cima ele Lógico, evoca o bom senso e encerra falando sobre a racionalidade. sem dúvida, sem dúvida. Posso passar? Vai. Aos olhos do povo, Isso. Aos olhos do povo, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Conhecida a causa, reconhece que o fenômeno, por mais extraordinário que pareça, não é mais do que a aplicação de uma determinada lei da natureza. É aquilo que nós estamos falando, né? isso mesmo. Que realmente o indivíduo leva por conta de milagre, do sobrenatural, quando essa lei está na própria condição natural. E quando conhecida, os fenômenos deixam de ser maravilhosos e miraculosos, né? Isso tem a ver muito com a ignorância de quem vê, né? Ele pega muito na gente isso. Olha, você cuida. Eu dou sempre um exemplo quando eu falo sobre isso, da questão dos jesuítas quando vieram para o Brasil e faziam fogo com a cachaça. Eles pegavam um pingo, ateavam um fogo ali. Nossa, Caramuru virou, né? Virou uma grande coisa. Porque o índio não tinha conhecimento. O Anhanguera que fez isso, né? Anhanguera, o Caramuru foi que ele deu um tiro, ele tinha um trabuco lá, um troço, matou um pássaro lá no alto de uma árvore, e o pessoal começou a adorar. O Deus do trovão. O Caramuru é isso, o trovão, o Deus do trovão. E o Anhanguera botou fogo lá na pinga e virou o Deus do fogo, porque o índio não tinha esse conhecimento. Assim como se alguém chega hoje para a gente, uma pessoa mais ignorante, e fala de qualquer predição, né, e acontece, o cara fala, se você machucar a perna, você vai mancar. O cara machuca a perna, começa a mancar, puto, o cara tinha razão. Olha. Puxa, né? Que coisa espantosa. Verdade, pessoal. Vamos lá, então. É assim que a área dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que se amplia a das leis científicas. Perfeitamente lógico isso aí, né? É? Perfeitamente lógico, né? Essa é lógico, porque à medida que a gente vai conhecendo essas leis, né, realmente os fatos sobrenaturais realmente vão perdendo a sua qualidade de ser sobrenaturais, né? Tenta botar fogo num prato com pinga e enganar um índio hoje, ver se dá certo. Não vai dar. Ele vai beber a pinga. Desde todos os tempos, certos homens exploravam, em proveito de sua missão, de seus interesses, de seu desejo de dominação, certos conhecimentos que possuíam para conseguirem o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. Mas é o que... É o Caramuru. Realmente aconteceu o Caramuru aí. Quer dizer, homens, né, às vezes com certos conhecimentos, né, realmente levados pelo poder, né, o interesse do egoísmo, ou de se julgarem possuidores desses fenômenos, né, eles faziam essa questão aí, sem que nós tivéssemos que entender. Hoje nós entendemos melhor isso, né? Se fosse na época lá do Caramuru, né? Aí nós entenderíamos, né? Muito bem. Vai lá, mudou? Posso passar aqui, pronto, passei. São esses os falsos cristos, falsos profetas. A difusão dos conhecimentos vem desacreditá-los,
de maneira que o seu número diminui, à medida que os homens se esclarecem. Então, ficou claro aquilo, né? O fato de operarem aquilo que, aos olhos de algumas pessoas, parece prodígio, não é, portanto, nenhum sinal de missão divina. Vejam só, né? Esses prodígios podem resultar de conhecimentos que qualquer um pode adquirir, ou de faculdades orgânicas especiais, que tanto o mais indigno como o mais digno podem possuir. Então, veja, então é realmente por isso que o Cristo chamou atenção, né? Presta atenção aí nos falsos cristos, falsos profetas, porque eles podem ter essas habilidades aí, ter as faculdades aí, ter conhecimento para enganar vocês, porque na realidade o verdadeiro profeta é diferente, né? Esse não vem para enganar, mas esse vem para trazer a verdade que todos nós precisamos, né? Vamos lá? Isso daí seria mais ou menos aquilo que a gente lê, por exemplo, né, no livro dos Médiuns, né, em outras partes também da obra do Kardec, que a ignorância nunca poderá imitar o conhecimento, nunca poderá imitar a inteligência, né? Agora, certos efeitos especiais, certos efeitos de ordem física, às vezes o médium, porque a faculdade mediúnica, propriamente dita, não tem ligação direta, não tem relação direta com a moralidade, né? Então, qualquer indivíduo pode ser médium e ele aplicar essa faculdade de uma forma totalmente equivocada, né? Sem sombra. Agora, a qualidade moral, o ensino, por isso que a missão do Cristo, como Kardec faz questão de salientar sempre, a missão do Cristo se destaca, se firma especialmente pelo ensino moral, né? Exatamente. E é isso aí. O Pudim pode ter as faculdades, ele pode ter o conhecimento, né? Mas ele não tem a moralidade. E pode ter as faculdades orgânicas, que é a própria mediunidade, né? Mas mal direcionada. Exato. Muito bem considerado aí. Podemos mudar? Vamos lá. Já foi. Ainda tem um pedacinho aqui, ó. Verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias, exclusivamente de ordem moral. Isso aí. Nós já vimos, né? É. Eu fiz essa pergunta aqui, nós estamos fazendo essa pergunta aqui, porque está ligado aí com essa questão das faculdades mediúnicas, bem direcionadas ou não, né? Então, a pergunta é assim, ó, a faculdade mediúnica depende da condição moral da pessoa? Essa é a pergunta, né? Não depende. Aí, vem a pergunta agora do Livro dos Médiuns. O desenvolvimento da mediunidade se processa na razão do desenvolvimento moral do médium? Não. Não, Não. A faculdade, propriamente dita, é orgânica, portanto, independe da moral. Mas já não acontece o mesmo com seu uso, que pode ser bom ou mal, segundo as qualidades do médium. Então, vejam que realmente o Cristo chamava atenção para isso por causa disso, porque o indivíduo poderia ter a faculdade, né, as faculdades orgânicas e tal, e poderia estar dando uma má qualidade para elas, né? E aí poderia até fazer prodígios, né? E tudo, e o pessoal ser levado pelo maravilhoso daquilo, desde que, mas não era nada, e não estava direcionada no sentido da moralidade, como um verdadeiro profeta, né, que realmente tem essa questão de seriedade com tudo aquilo que ele está colocando. É isso? E acontece hoje nessa questão nossa aí das próprias reuniões mediúnicas, né? Então, ele faz mau uso dela, quer dizer, até muitas vezes os indivíduos são afastados, porque os espíritos não se comunicam mais com ele, né? Perdem a mediunidade,
não é perder, não é bem o caso, ela deixa de acontecer porque eu devia estar dirigindo ela mal, né? Isso tá floreado de exemplos por aí, né? A gente sabe disso. Tem instituições que se intitulam espíritas e que se aproveitam disso, né? Usam lá o médium com seus espíritos para fazer. Tem aquela história do trago a pessoa amada em 3 dias. Eu também trago, me dá o endereço e um porrete para ver se eu não trago em 3 dias. Olha, inclusive, nós já participamos de algumas situações, até eu não ia lá, né, em que as pessoas pediam, porque às vezes tinham médios, né, que gostariam de que as mensagens que eles recebessem fossem lidas ao público, né, tendo em vista a qualidade delas, aquela coisa toda, e nunca mais fomos levados por uma situação assim de apresentar essas mensagens ao público, por causa disso, para ter um certo cuidado, né, para não levar isso por conta de um maravilhoso, de algo fantástico, quando aquilo poderia ser só um processo de ensinamento para todos nós, que estava ligado realmente àquele processo das reuniões, né, dos encontros mediúnicos, e não para fazer uso ao público disso como uma forma de enaltecer até o médio, às vezes, no processo de orgulho e tudo, né? Eu extraio um pouco daí, seu Nelson, Dejaí, Meire, é assim, é a prática, né? Quanto mais você se dedica a cristalizar, a tentar entender, limpando mesmo assim as sujeiras e vendo da forma mais cristalina possível o que a mensagem traz, ela vai te elevar. Então, quanto mais você amplia os seus conhecimentos, menos você fica suscetível a esses falsos profetas. E mais, você deixa de ser falso profeta, porque cai muito no pessoal também. Isso eu encontro explicação quando você, às vezes, lê uma mesma mensagem. Eu tô fazendo agora uma releitura dos livros todos, né? Acho que é a 5ª vez que eu vou reler, pelo menos o Pentateuco inteiro. E eu não queria mais seguir a ordem, eu pus do 1 a 5, sorteei ele, vou começar pelo Céu e Inferno, que eu acho que o Primo Pobre, né? Fala-se tão pouco do Céu e Inferno, né, em relação aos outros livros. Muito bom. E vou fazer uma leitura disso. Então, aí eu comecei a ler isso hoje, e já de cara peguei na introdução uma coisa que eu não tinha percebido. Mas como? Se eu já li umas 3 vezes esse livro, por que agora eu estou percebendo isso? Por quê? Porque claramente eu tenho agora um novo espírito, com uma nova visão, um pouco mais ampliada, e consigo captar ali uma outra mensagem. O texto mudou? Não, quem mudou fui eu. Então, novo conhecimento. Isso daí está acontecendo comigo agora, numa releitura das revistas, né? Eu fiz uma leitura completa já das revistas espíritas, e agora eu comecei de novo. Então já tem o 3º volume, que é 1860, né? E estou cada vez encontrando novidades. É impressionante, né? Aí fala, mas como o senhor já li antes, como é que agora pode ser diferente? Não é o texto que mudou, você que alçou-se a um patamar de compreensão maior. E aí, quando você se prepara para isso, você começa já a suspeitar desses profetas que realmente estão nos rodeando o tempo todo, né? E mais, você passa a se pensar, peraí, e aquela palestra que eu vi falando sobre isso, que não era bem isso que a mensagem trazia, a se rever também, né? Então, Só fazer um comentáriozinho rápido aqui. Eu vejo nisso daí 2 coisas. É o que acontece, por exemplo, quando a gente está assistindo um filme. Às vezes você está lá na frente, você descobre que não está entendendo nada que está acontecendo, aí você volta e percebe que você não tinha prestado atenção, porque a mente da gente se distrai. Então, quando a gente lê um livro, muitas vezes acontece isso. Você leu determinadas páginas e passou, mecanicamente. Agora, nessa nova leitura, você está lendo de novo e percebe aquilo lá, que você não tinha percebido. Esse é um ponto. Mas tem esse que você falou também, que talvez seja o mais frequente, que é que você é outra pessoa agora. E aquilo que você leu da primeira vez, hoje você lê com outros olhos. Embora tivesse prestado atenção da primeira vez. São 2 coisas que podem acontecer. E a proposta que eu acho que de Foucault, né, que ele fala que você nunca pula 2 vezes no mesmo rio, né? Não, você não. É outro e a água também, né?
Porque quando você não é mais a mesma pessoa, e o rio não é mais o mesmo, está passando ali, então os negócios faltam. Então, essa questão me pega bastante disso, de estar sempre atento, muito atento, porque você pode estar sendo até, às vezes, um falso profeta sem querer, né? Com boa intenção, inclusive, mas você pode estar sendo um falso profeta. É preciso se cuidar também, trazer isso para a gente. E nessa releitura, depois eu vou até mandar para vocês fazerem uma avaliação, antes de eu publicar isso. Eu estou até renomeando, numa brincadeira, claro, o Pentateuco. Então, por exemplo, o Livro dos Espíritos eu já mudei para Entrevista com os Espíritos. Não fica melhor? Porque tem um monte de pergunta lá, né? Mário, essa questão aí, esse exemplo até realmente de leitura e tudo, de orientação, eu não lembro em que livro eu li isso, mas aconteceu com o Chico Xavier e Emmanuel, né? Ocasião em que Chico leu o Livro dos Espíritos, por recomendação dele, depois ele fez a pergunta qual livro que ele devia ler, né? Após o Livro dos Espíritos, falou, o Livro dos Espíritos. Acho que por 3 vezes, realmente, houve a recomendação que ele devia ler o Livro dos Espíritos. Então, veja que, realmente, cada vez que o indivíduo ia ler esse Livro dos Espíritos, a gente poderia ver coisas assim, por um aspecto que a gente não tinha notado, não é? É verdade? E esse lance aí, Sr. Nelson, bem lembrado, o Divaldo também fala que quando ele foi perguntar pela 4ª ou 5ª vez... Esse estava em Divaldo, né? O Espírito falou para ele assim, que livro que eu devo ler agora? O Livro dos Espíritos. Eu já li, então agora você estude o Livro dos Espíritos. Interessante. Então, aconteceu com o Chico e com o Divaldo isso aí, não? Eu acredito que sim. Deve ter acontecido com muita gente. Né? Muita gente. Bom, sigamos, então, mais um pouquinho. Eu quero que vocês me acompanhem a hora aí, que eu estou sem um relógio aqui do lado. É a hora que der aí um pouquinho antes das 8, aí vocês dão um grito aí para a gente não passar do horário. Uns 14 minutos ainda. Falta? Então vamos um pouquinho. Vamos lá, pode mudar. Já está lá. Instruções dos Espíritos agora. Os falsos profetas, Luiz. É isso aí. Então, no item 8, se alguém vos disser, o Cristo está ali, não o procureis, mas, ao contrário, ponde-vos em guarda, porque são numerosos os falsos profetas. Então, porque a hora que ele chamava a atenção, né, o Cristo chamou a atenção, e agora o Espírito agora, né, trazendo essa informação para nós, porque realmente existiu e vai existir muitos ainda, né, que realmente poderão realmente ser instrumentos de realmente querer enganar. A gente vê hoje, não sei se a gente poderia até citar algumas questões, né, religiosas até que levam a um processo assim, mas não vamos entrar nesse pormenor. Então, não vedes quando as folhas da figueira começam a embraquecer? Não vedes os numerosos rebentos ansiando pela época da floração? E o Cristo não vos disse, conhece-se a árvore pelos seus frutos? Se, pois, os frutos são amargos, considerais a árvore má. Mas se são doces e saudáveis, dizeis, nada tão puro poderia sair de um tronco mau. Então, ele está te falando aqui, realmente, daquilo que nós já falamos no início, dos exemplos, né, daquilo que sai do coração de cada um, são frutos do bom pensamento, do bom coração, ou quando é o contrário, que são atos indevidos, né? Vamos lá? Sigamos? Novamente, aí entra naquela questão que eu falei da ignorância, né? E tem gente que acredita, alguém fala, olha, o Cristo está aqui na minha igreja, o cara tem que ir lá porque o Cristo está lá. Eu lembro de uma palestra do Alexandre, que ele numerou o nome de igrejas evangélicas estranhas. Tinha um chamava Coice no Capeta, era o nome da igreja. E eu achei, isso aqui é brincadeira do Alexandre, fui pesquisar, essa igreja existe e é muito bem frequentada. Fazer o quê?
Muito bem, vamos lá? Mudei. Ok? Assim, meus irmãos, devem julgar. São as obras que devem ser examinadas. Se os que dizem revestido do poder divino revelam todos os sinais de semelhante missão, ou seja, se eles possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que concilia todos os corações, e se, confirmando as palavras, de junto os atos, então poder dizer, estes são realmente os enviados de Deus. É verdade, porque se nós pensarmos bem, que o verdadeiro profeta, aquele que realmente, né, está com todas essas virtudes que ele se refere aqui, né, as virtudes cristãs, da caridade, o amor, esse indivíduo, ele jamais se mostra por aquilo que realmente ele deseja mostrar o que ele é, mas ele é descoberto pelos outros, pelos seus atos, por aquilo que ele faz, né, através dos seus atos de bondade, de amor, indulgência e tudo, né? Isso aí é descoberto. Tem o camarada humilde, o camarada que não está se tendo orgulho por ele estar apresentando um processo assim, para que, né, a gente se beneficie com isso. Tudo bem? Beleza? Vamos lá, então. Sigamos. 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 Mas desconfiai das palavras melífluas, desconfiai dos escribas e dos fariseus, que pregam nas praças públicas, vestidos de longas vestes. Desconfiai dos que pretendem estar de posse da exclusiva, da exclusiva e única verdade. Então, é isso, porque, na verdade, o Cristo já tinha, eu acho que até o Cristo fez essas considerações na época, né? Ele falou sobre isso, tendo em vista aquilo que ele via naquela situação da época mesmo, né? Se referindo até, né, que esse espírito agora está se referindo aos escribas fariseus, mas Jesus já via isso, de que o indivíduo pregava nas praças públicas, eles não tinham nada realmente a darem, né? Era só realmente aquilo que era o desejo do poder, de querer, talvez até enganar as pessoas através das suas orações, das suas vestes, né? Mas, na verdade, eles não tinham aquilo que era verdadeiro no coração, né? Que é aquilo que o profeta deve carregar, o verdadeiro profeta. É isso aí. Sigamos, então. Vamos lá. Não, o Cristo não está lá. Porque aqueles que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o povo são sempre a seu próprio exemplo. Mansos e humildes de coração, acima de tudo ou mais, os que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade, que corre para a perdição e se desvia por caminhos tortuosos. Serão, antes de tudo, inteiramente modestos e humildes. Mas é isso, então. A gente já viu na história do mundo, né? Realmente, desses missionários que vieram em nome de Deus, pregar, assim, a paz, trazer todos esses ensinamentos que a gente necessita, e até os espíritos, né, que a gente vê hoje, os espíritos superiores que vêm trazer essas mensagens espetaculares para nós, né, com todo cuidado, né, usando de toda a humildade necessária, que são modestos, humildes, para que possam trazer a verdade de uma forma clara, né, sem orgulho, sem pretensão, né, de orgulho. Então, é essa a questão, né, que o Espírito aqui faz referência. Eu vejo, eu observo muito isso nas instruções dos Espíritos do Evangelho. É muito comum a gente perceber eles falarem assim, se vocês soubessem, se pudessem imaginar como é aqui, depois de desencarnado, agora eu entendo. Assim, a diferença que eles percebem quando chegam do lado de lá é tão
é tão nítida, né, que deixa bem claro, olha, vocês não têm noção do quanto está sendo errado isso, de quanto está sendo equivocado essa visão que vocês têm de Jesus, de Deus, quanto não é assim, é mesmo, é caridade, humildade, esperança, coisa que eles, mesmo mandando instrução, sentem que eles não foram, né? Por mais que tenham sido, assim, em relação, por exemplo, sempre num grau de comparação com a gente, muito mais, né? Mas mesmo assim, eu lembro que tem uma frase do Chico que ele disse uma vez assim, quando ele desencarnou, uma das primeiras frases que ele disse para o pessoal foi assim: quanto tempo eu perdi? Olha aí. Agora, você imagina se o Chico perdeu tempo, Olha aí. o que eu estou fazendo? Então, mas essa diferença é brutal, né? Muito grande. Então, vamos lá? Então, Todo aquele que revela um átomo de orgulho, fugir dele, como de uma lepra contagiosa, que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas, sobretudo, nos atos, a marca de sua grandeza ou de sua decadência. E é verdade, né? Eu tenho visto, assim, situações incríveis, né, que a gente vê que não é só aquelas pessoas que estão voltadas para os sentimentos da doutrina espírita, né, que são cuidadosas, né, para que os atos delas sejam bons, né, que seja de grandeza. Mas a gente tem visto também alguns irmãos nossos de outras questões religiosas também que mostram uma bondade incrível no coração. Tem tido, às vezes, encontro com essas pessoas também, e elas mostram, assim, embora sejamos de crenças diferentes, são pessoas também que estão voltadas para o sentimento de amor ao próximo. Então, é isso que acontece, né? Então, todos nós devemos nos preocupar com as situações assim, né? E sermos Eu conheço, inclusive, muitos ateus que se declaram ateus que são muito mais cristãos do que eu. Então. Vamos lá, mudamos? mudamos. Avançai, pois, meus queridos filhos, marchai sem vacilações, sem segundas intenções, na bendita caminhada que empreendestes. Avançai sempre, sem nenhum temor, e afastai corajosamente tudo que poderia dificultar a vossa marcha para o objetivo eterno. Vamos terminar essa parte desse espírito aqui. Uhum. Viajores, não estarei mais do que um breve tempo nas trevas e dores da prova, se vossos corações se deixarem levar por essa suave doutrina, que vem revelar-vos as leis eternas, satisfazendo todas as aspirações da vossa alma diante do infinito. Então, ele está falando da doutrina espírita, né? Está falando do cristianismo, de uma forma geral aqui, para que realmente saiamos dessas dificuldades, através dos nossos atos bons, né, da nossa moralidade, desenvolvimento espiritual que devemos cada um trabalhar em nossas vidas, né? Ainda tem um pedacinho, vamos lá? Vamos no outro. Vamos continuar? Vamos terminar essa desse espírito, né? Vamos nessa. Sim, desde já podeis corporificar esses silfos alígeros que... Nossa Senhora. Que perpassam nos vossos sonhos e que tão efêmeros só podiam deleitar o vosso espírito sem nada dizerem ao vosso coração. Silfios alígeros. Silfios alígeros. Então, são seres mitológicos do ar na tradição ocidental, seres muito rápidos, possuídos de asas. Ele está fazendo alusão a isso, que realmente seres mitológicos, né? E aí, agora, meus amigos, a morte desapareceu, cedendo lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do reencontro e da reunião. Ora, vos que nem cumprisse a tarefa que o Criador vos deu, nada mais tende a temer da sua justiça, porque ele é o Pai e perdoa sempre aos seus filhos desgarrados que clamam por misericórdia.
Continuai, portanto, avançai sem cessar, a vossa divisa seja do progresso constante em todas as coisas, até chegares ao termo feliz em que vos esperam, afinal, todos aqueles que vos precederam. Afinal, todos aqueles que vos precederam. Agora vamos parar por aqui, né? Talvez, se o pessoal desejar que continuemos na outra semana, ou então a pessoa que for fazer na próxima semana poderá usar aqui essa mensagem aqui de Erasto, continuar aqui na mensagem de Erasto. Pedindo ao bom mestre e amigo Jesus que possa nos fornecer a grandeza, a qualidade de nos vigiarmos, para que não sejamos falsos profetas na nossa vida cotidiana, que no nosso dia a dia não sejamos profetas da amargura, do terror, da angústia, e que se tivermos que predizer, que predizamos a felicidade, a possibilidade do consolo que essa doutrina nos oferece. Que possamos, Senhor, ser a cada instante profeta da tua boa vontade, da tua fé e do teu amor. Que assim seja. Sim, seja. Muito obrigado a todos, um grande abraço. Até a próxima. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais. Boa noite.